A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 23 e versículo de número 39 ao 43, que vai nos dizer assim: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Que palavra forte, né, irmãos? É uma palavra que nos leva a refletir que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Existem muitas pessoas, irmãos, que estão fazendo acepção de pessoas como se as pessoas que elas acham que o Senhor deveria salvar, o Senhor tem que salvar. E aqueles que eles acham que Deus não deve salvar porque não é digno de salvação, porque já fez isso, já fez aquilo, eles acham que Deus tem que agir como eles querem, que Deus não deve salvar essas pessoas. Mas o Senhor, ele me trouxe aqui para te dizer que ele não faz acepção de pessoas, que ele não faz diferença. O Senhor vai salvar muita gente que ninguém escolheria. Eu vou repetir para você entender. O Senhor vai salvar muita gente que ninguém escolheria. Se você entrou aqui entristecido ou entristecida porque você diz: eu não sou escolha dos homens, as pessoas não me escolheriam, ninguém dá nada por mim. O Senhor está dizendo: eu dei a vida por você e eu te escolhi. Quando a gente lê uma passagem como essa, irmãos, a gente vê claramente que não há acepção de pessoas para Jesus. Que ele salva aqueles que se arrependem. Havia dois malfeitores, dois homens que haviam praticado crimes e que estavam ali naquela cruz porque eles mereciam aquela sentença. Um deles vai dizer isso, que foi o que foi salvo com Jesus. Ele chega a dizer isso. No versículo de número 41, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Ele sabia que eles estavam colhendo aquilo que eles haviam plantado. Mas a Bíblia diz, irmãos, que mesmo este homem tendo feito tanto mal na vida dele, que a Bíblia não deixa claro o que ele havia feito, mas a gente sabe que ele era um malfeitor. O Senhor o salvou no último momento. Por quê, irmãos? Porque houve um quebrantamento no coração deste homem. Este homem creu que Jesus ia vir no reino dele. Cantou. Este homem creu que o Senhor Jesus, irmãos, era o Messias. Quando vieres no teu reino, olha como ele fala, irmãos. Aí ele pede: lembra-te de mim. E o Senhor Jesus, irmãos, salvou aquele homem. Quando a gente lê a Bíblia, a gente observa que está recheado de passagens parecidas com essa, que o Senhor salva quem ninguém salvaria. Há exemplo de Zaqueu, há exemplo de Mateus, Levi, há exemplo também de Raabe, que Deus salvou. Há exemplo, meu irmão e minha irmã, de outras pessoas que estão mencionadas aqui que o ser humano não escolheria. Quem escolheria Saulo para pregoar a palavra de Jesus? Ninguém, irmão. Saulo era perseguidor. Você está pensando o quê? Que as pessoas elas vão olhar para nós com o olhar de Cristo? Não vai não, irmãos. Muitos vão olhar com o olhar de rejeição, dizendo: Deus, por que o Senhor escolheu ela? Por que o Senhor escolheu ele? Só que o Senhor está dizendo: o reino é meu e eu chamo quem eu quero. Deus não pede opinião alheia. Deus não pede opinião humana. Declare comigo: o meu Pai é dono do reino e foi ele quem me escolheu. O meu Pai é dono do reino e foi ele quem me escolheu. Se alguém está olhando para você e dizendo que você não é digna,
Que o Senhor te escolheu, mas você não vai... Deus não vai mudar a sua história, não. Deus não vai lhe levar para morar no céu, não, porque você não é digno ao passado que você teve. Olhe quem você era, você não mudou nada, é mentira. Se tem alguém tentando te acusar, é o diabo usando a boca dessa pessoa. E Deus me trouxe aqui de maneira clara para falar contigo. Isso é a resposta de Deus, eu tenho certeza disso. Não dê ouvido ao que o diabo está usando pessoas para te parar. Ele está usando pessoas para falar palavras contrárias, para que você não se ache digno realmente de ir morar na glória. Mas eu quero lhe dizer que ninguém é digno. É a graça. É a graça do Senhor que nos alcança, irmão. Só que tem gente que é religioso. Tem gente que pensa. Alguns que porque nasceram no evangelho foram criados, outros porque têm cargos, outros é porque é filho de pastor, é filho de missionário. Aí acha que o Senhor não pode pegar do mundo e salvar. Que o Senhor não pode pegar do monturo e levar para os príncipes do povo dele, assentar entre os príncipes. O Senhor não pode fazer isso. Tem gente que pensa assim. Só que aqui observe, irmãos, que ninguém limita o poder do nosso Deus. Até em meio à morte de cruz, até em meio a sofrimento, o Senhor Jesus salvou. Porque o Senhor Jesus não quer que ninguém se perca, irmãos. Ele quer que o máximo seja salvo. Tá pensando que o Senhor tem prazer na morte do ímpio? Não tem, não. Ele quer que o ímpio se converta e viva. Foi o Senhor quem lhe escolheu, minha irmã. Foi o Senhor quem lhe escolheu, meu irmão. E ele diz para você que as coisas velhas já se passaram. As irmãs estão lembrando do meu passado, estão apontando, não me dão credibilidade. Deixe. Pode deixar, não se abata com isso, não. Enquanto você estiver se abatendo com isso, o inimigo vê que isso abate você, ele vai usar mais e mais pessoas para tentar te parar. Mas a partir do momento que você disser, eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu, ele escolhe quem ninguém escolheria, ele escolheu salvar aquele malfeitor que estava ao lado dele, que no último momento se arrependeu. E ele pode salvar quem ele quiser. As pessoas, irmãos, parece que não lêem as escrituras. Eu não sei. Ou pula algumas passagens, ou finge que não tá vendo algumas coisas. Porque o Senhor salvou tanta gente que ninguém salvaria, irmãos. O Senhor escolheu tanta gente que ninguém escolheria. Porque Ele tem poder para transformar, para mudar, para lapidar, para curar, para restaurar. Ele tem poder, irmãos, para fazer o impossível acontecer. E Ele vai fazer na tua vida. Você não é escolha dos homens, não. E não fique triste por isso, não. Tem gente triste porque os homens estão te rejeitando. O ser humano está te rejeitando. Você poderia ficar triste se os céus lhe rejeitassem. Se Deus dissesse a você que não queria você por perto, que você não era filha dele, aí sim. Mas é o ser humano que está falando de você, deixa falar. E o Senhor está dizendo, não fique dando credibilidade ao que estão falando. Porque enquanto você der crédito, enquanto o inimigo observar que isso te atinge, ele vai usar mais pessoas para te atingir a ponto de você não aguentar e parar. Mas através dessa palavra a gente vê de maneira clara, irmãos, que tinham dois malfeitores ao lado de Jesus. Um que se arrependeu e o outro que não se arrependeu. Nós temos algo chamado livre-arbítrio. Você escolheu se arrepender. Não importa quem morreu nos pecados que você já cometeu um dia. Você não morreu nesses pecados e nem morrerá porque você foi encontrado por Jesus. Não foi você que escolheu a Ele, mas foi Ele quem te escolheu. Houve salvação para esse malfeitor. E o que o Senhor estava entregando para ele aqui na cruz, ninguém poderia entregar, irmãos. Ninguém poderia fazer por ele, só o Senhor mesmo. No último momento, mesmo o Senhor sabendo, que o Senhor sabe de todas as coisas, irmãos, mesmo o Senhor sabendo que este homem era um malfeitor, o Senhor escolheu salvá-lo. Deus está dizendo, eu sei do teu passado, eu sei quem você já foi, eu sei o que você já fez, mas eu te chamei. Eu te escolhi, e ai daqueles que coloquem o dedo aonde eu não mandei colocar para te julgar. Porque tem gente com dedo de apontamento, apontando para você com dedo de julgamento, parecendo que é juiz. E o Senhor está dizendo, eu sou teu pai, fui eu que te escolhi. E eu não aceito que ninguém mude aquilo que eu designei para tua vida. Declare comigo, eu sou escolha de Deus e não sou escolha dos homens, não.
Eu sou uma escolha de Deus e não sou escolha dos homens, não. Quem te escolheu, Ele garante, Ele te chamou você para salvação, chamou você para libertação. Tem pessoas aqui que têm dons que Deus entregou e tem gente olhando para você e dizendo: eu não acredito no teu ministério, eu não acredito na tua chamada, porque você já viveu isso, porque você já foi assim. E o Senhor está dizendo: ei, não deixe o diabo lhe parar tentando falar do teu passado, porque quem não tem o que falar no presente fica pegando as coisas do passado para falar. Tem gente que não tem o que falar no teu presente. Por quê? Porque você hoje é uma mulher de Deus. Porque você hoje é um homem de Deus. Aí o que as pessoas fazem? O diabo, como ele é astuto, e ele usa quem dá brecha a ele. Aí as pessoas são usadas por Satanás e elas vêm o quê? Tentando trazer o passado. Porque não tem o que falar no seu presente hoje. Não pode falar nada porque você se endireitou, porque você mudou. Ai, irmã, mas nem todo mundo acredita que eu mudei. Tá bom, mas os céus acreditam que você mudou e acabou. Esse malfeitor recebeu de Jesus uma palavra. Você recebeu de Jesus uma palavra. Jesus resolveu lhe salvar, isso basta. Não importa o que terceiros estão achando, não importa o achismo dos outros, o Senhor não olha como os homens, na verdade, o Senhor não olha como os religiosos. Porque os religiosos têm a mania, né, irmãos, de querer levar para longe quem Deus está trazendo para perto dele, mas o Senhor está dizendo: eu não deixarei. Eu não permitirei que ninguém te afaste de mim, porque foi eu que te chamei. Pessoas que estão me ouvindo agora foram salvas certamente pelo Senhor Jesus. De uma forma clara. Foi Jesus que te salvou. Não foi ninguém que foi lhe buscar lá no buraco. Não foi ninguém que foi lhe buscar lá na lama, não. Quem foi lhe buscar foi o Senhor. Isso é tão certo, mas tão certo que você sabe que isso é confirmação. Foi Ele quem deu a vida por você. E é por Ele que você tem que viver, não por causa de opinião dos outros. Deixa a opinião dos outros. Deixa quem quiser falar o que quiser de você. O que importa é que Deus sabe quem é você. O que importa é que você sabe quem é você em Deus. Quando nós sabemos quem nós somos em Deus, a gente não fica se preocupando com aquilo que falam. A gente lembra: o Senhor salvou muita gente improvável. Eu sou uma escolha improvável. Ele resolveu me salvar. Isso basta. E o Senhor não deve satisfação a homem nenhum. Se o Senhor não está dando satisfação a ser humano nenhum, quem é você para dar satisfação? Você vai dar? Você vai falar para os outros? Você vai tentar incutir na mente dos outros que você mudou? Não, minha irmã. Continue firme, meu irmão. Continue seguindo ao Senhor, porque Ele te escolheu. Um dos malfeitores que estava ao lado de Jesus foi salvo e ninguém tem nada a ver com isso. Ele quis salvar. O reino é dele e Ele leva para morar lá quem Ele quiser. Ele te escolheu e acabou. Os homens podem até te expulsar de igreja, te expulsar da rua, te expulsar da casa, mas da presença do Senhor ninguém consegue te expulsar. Você tá pensando o quê? Se fosse para os homens escolher você para estar na presença do Senhor, você acha que você seria escolhido? Não seria não, minha irmã. Não seria não, meu irmão. Mas o Senhor escolhe as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Já dizia o apóstolo Paulo. O Senhor disse para você: eu te escolhi. Eu te chamei, conheço a tua história, sei de onde você veio, sei o quanto você já pecou, sei o que você já fez, mas eu apaguei o passado, eu já não me lembro mais. Eu já não me lembro mais das coisas antigas, eu não me lembro mais do que você fez. Você tá pensando que Deus fica lembrando o tempo todo, irmãos, do que a gente fez? Não, Deus não é um ser humano, não. O Senhor disse para você: eu sei que você já não vive mais no seu passado. Eu sei que você já mudou suas práticas. Eu sei que você se arrependeu. Então pronto. Não fique tentando incutir na mente dos outros que você mudou. Deixe Deus mostrar. E outra coisa, quem não quiser acreditar, pode deixar. Jesus passou nessa terra, irmãos, nem todo mundo acreditou nele. E até os dias de hoje é assim, nem todo mundo acredita. Mas você acha que Jesus parou a missão dele? Não parou, não. E é isso que nós precisamos, irmãos, crer, nos apegar. Que Jesus não parou e a gente também não vai parar. Não pare por causa dos outros, assim te diz o Senhor. Ele te chamou, Ele sabe o teu valor. Você é valorosa, você é valoroso. Você pode não ser para os seres humanos, mas para o que te chamou, para o Deus Todo-Poderoso que te escolheu, que pegou você do lamaçal do pecado, que conhece você melhor do que ninguém. Porque Ele diz na palavra dele que antes que Ele nos formasse do ventre materno, Ele já nos conhecia, irmãos. Ele sabe quem nós somos, mas Ele resolveu nos escolher. Isso basta, isso é lindo. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós somos escolha de Deus e não dos homens. Jesus disse aqui no versículo 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
O Senhor quis salvar este homem, levou para morar no céu, acabou. Foi para o paraíso com Jesus, irmãos. Era um malfeitor a vida toda. Mas no último momento da vida dele, no momento de crucificação, que ele teve a oportunidade de se arrepender, ele se arrependeu e pronto, o Senhor levou ele para morar no reino. Para morar na glória. O Senhor levou ele para o paraíso. E quem tem nada a ver com isso? O céu é de Deus, irmãos. É Deus quem chama, quem Ele quer. Ele diz na palavra dele que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu. Se foi o Senhor quem nos escolheu, ninguém tem nada a ver com isso. Quem não está gostando é um particular de quem não está gostando. Guarde para si. Mas Deus te diz através dessa palavra, não pare por causa de gente que não está gostando. Não pare por causa de pessoas que estão te olhando torto, que estão entortando o bico quando você passa. Porque não gosta dela, porque eu não queria ele congregando aqui, porque eu achei que ele não era para ser salvo. Pode achar o que quiser. O céu te encontrou como encontrou esse malfeitor. O Senhor não disse, você pecou demais, você não pode entrar, não. O Senhor viu arrependimento no coração dele. O Senhor viu que este homem cria no Senhor piamente, que o Senhor ia vir como Messias, Arabacantaramandaraya. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus salvou. Quando Jesus salvou você, ele não perguntou para os seus parentes. Ele não perguntou para o povo da sua igreja. Ele não perguntou para os seus colegas. Ele mesmo quis te salvar porque ele tem opinião própria. Ele não precisa de opinião humana. E através dessa palavra ele está dizendo, é por isso que eu te chamei. Eu não preciso de opinião humana. Eu não preciso que as pessoas me dêem um aval. Eu não preciso que as pessoas me digam, essa aí tá certo. Esse aí tá apto, irmãos. Tem muita gente hipócrita, se achando mais santa e melhor do que os outros, e por eles o Senhor não salvava quase ninguém, só eles e a família, olhe lá. Só que o Senhor, através dessa palavra, diz para você, o reino é meu. Eu escolho quem eu quiser. E eu resolvi te salvar. Eu resolvi te escolher. E não há quem possa invalidar a palavra que eu estou liberando de salvação na sua casa, na sua vida, na sua família. Não deixe ninguém, irmãos. Ninguém. Guarde isso na tábua do seu coração e na sua mente. Não deixe ninguém invalidar o que o Senhor já fez por você. Não deixe ninguém desprezar o que Deus tem na tua vida. Porque quem te chamou foi quem deu a vida por você. Não foi o ser humano, não. Por isso você não pode ficar olhando para opiniões alheias. Deixe quem quiser falar. Estão falando de você, estão dizendo que você não é de Deus, deixe falar. O que importa é o que Deus e você sabe. Deus te chamou. O Senhor te escolheu, isso basta. Um dos malfeitores que estava ao lado de Jesus na crucificação foi salvo. Ninguém entende esse Deus que salva quem ninguém salvaria, que escolhe quem ninguém escolheria. E na verdade esse Deus que não faz acepção de pessoas. Nós que servimos a Deus precisamos pedir diariamente ao Senhor para a gente não fazer acepção de pessoas e não deixar nada entrar no nosso coração que não provenha dos céus. Nós precisamos aprender com Jesus, que Ele salva quem Ele quer, pois o reino é dele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, Senhor, por esta confirmação de que foi o Senhor quem chamou, quem escolheu e que ninguém tem nada a ver com isso, meu Pai. Obrigada por nos mostrar que o Senhor não olha como os homens, não. O Senhor não vê como ser humano, o Senhor escolheu salvar, isso basta. O Senhor resolveu, meu Pai, entrar com salvação na vida desta pessoa, transformar a história dele, a história dela, e não importa quem está desacreditando, o que importa é que eles precisam ter convicção de que o Senhor os escolheu e que nada pode invalidar a tua escolha. Obrigada, Pai, porque não somos escolha dos homens, mas somos escolha tua, Jesus. Assim como o Senhor resolveu salvar a este malfeitor, o Senhor também resolveu nos salvar. Obrigada. Obrigada, Senhor, por nos dar direito à salvação.
Obrigada por nos escolher, porque a tua palavra diz que o Senhor quem nos escolheu, não fomos nós que te escolhemos, mas primeiramente foi o Senhor quem nos chamou. Obrigada. Obrigada, Senhor, por nos escolher e obrigada por nos responder de maneira tão linda, mostrando para nós, Pai, que o Senhor não se importa com aquilo que o ser humano pensa ao nosso respeito, mas o Senhor nos conhece no profundo. Obrigada, Senhor. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Visita, Pai, cada pedido aqui de maneira profunda, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um, da testemunha e milagre, para que o teu povo possa contar. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, através da palavra dele, que foi ele quem te escolheu. Ele chamou você para a salvação. E isso basta, não importa o que as pessoas pensam. O que importa é o que Deus sabe ao teu respeito. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.